Fala aí, moçadinha. Então vamos falar mais um pouquinho desses dois cabeçotes aqui. Que eu falei de um cabeçote com câmera aberta e uma câmera fechada. E eu tinha falado, né? Se a gente poderia comparar esses dois cabeçotes. Será que esses dois cabeçotes são iguais? Será que essa câmera de combustão é igual a esse modelo aqui? Eu falei se essa câmera era igual a essa. Então tudo depende do critério que a gente vai utilizar, né? Então esse aqui é um Oldsmobile, esse aqui é um Dodge. Praticamente do mesmo ano, da mesma época, né? Uma cilindrada muito próxima. Mas eu queria falar hoje, vou deixar isso aqui, que isso aqui eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês também. Então esse é o famoso, esses dois motores são dois motores que eu trouxe do Brasil, que eu comprei em São Paulo. Esse aqui eu comprei primeiro, depois eu comprei esse daqui. Esse aqui estava em muito melhor estado. E era um motor que eu estava pensando em colocar num Dodge. Então a ideia de ter um Big Block no Dodge já é bastante antiga. Infelizmente, como eu disse, eu peguei uma enchente aqui e aí estragou realmente muito. Não sei nem se um dia isso aqui vai voltar a funcionar de novo. Mas eu queria falar hoje um pouco aqui da câmera e por que que o americano utiliza tanto cabeçote de ferro fundido em relação ao europeu, que já nos anos 20 já fazia cabeçote, em muitas marcas, já fazia cabeçote de alumínio, né? O homem trabalha com o ferro fundido há muito mais tempo do que o alumínio. O alumínio tem certas particularidades que é muito difícil de resolver. O ferro fundido também, só que o homem tem muito mais prática no trabalho do ferro fundido que do alumínio. Depois é um material muito mais estável, ele é extremamente estável. Uma vez que a peça está pronta, é realmente muito estável, dura muito com os anos, né? A prova, olha isso aqui é dos anos 60, foi muito maltratado, está ainda aí, né? Talvez dê até para ser reaproveitado, talvez. Tudo depende do critério que a gente vai utilizar para talvez um dia refazer esse motor. Um ponto muito ruim dos motores de ferro fundido muitas vezes é a câmara de combustão. Tem uma grande diferença entre uma e outra, o volume, a forma, tudo aqui parece igualzinho, né? Parece igualzinho entre uma e outra, mas não é tão verdade. A gente poderia, uma vez que está limpo o cabeçote, colocar uma placa aqui e medir o volume. Mas mais do que o volume, é importante a forma que esteja o mais idêntico possível. Isso é realmente muito importante. É muito importante a posição da vela. A posição da vela vai me dar claramente qual é o tipo de motor que é. Então, assim, eu olho essa câmera e olho essa daqui, eu já sei que não é um motor esportivo. Mas assim, de cara, simplesmente pela posição dessa vela. Pena que eu não tenho aqui por exemplo, eu poderia colocar um cabeçote dos anos 60. Isso aqui é 67, né, 66. Se eu tivesse um cabeçote de Porsche, por exemplo, tá? Um 6 cilindros 2 litros, por exemplo. Essa vela estaria direcionada para a vela de escape. Por quê? Porque é a zona mais quente, então quer dizer que provavelmente, mais do que provavelmente, o início da combustão vai começar daqui para lá, e não o inverso, porque a região
da minha válvula de admissão é sempre mais fria, em condições normais de funcionamento. Eu vou pegar um outro cabeçote. Eu vou tirar esse aqui, o Oldsmobile. O que faz uma câmara de combustão aberta, uma fechada? É o ângulo aqui, tá? Aqui a vela está muito mais exposta. Essa parte aqui é bem mais interessante do que essa daqui. Esse canto aqui assim é meio problemático, mas isso eu vou falar mais pra frente. Tem muita coisa para falar aqui nesse canal aqui, muito. Eu vou tirar esse cabeçote, vou colocar ele aqui, apoiado num tecido. E eu vou pegar o outro cabeçote de Dodge também, desse motor aí, que já sofreu um pequeno tratamento. Se lembra que eu fiz um videozinho mostrando ele mergulhado e simplesmente na água com ácido cítrico. E olha que ele já está com uma carinha bem mais simpática. Então, de novo, fazendo um complemento do que eu estava falando no último vídeo. Vamos comparar o que é comparável. Então, olha só. Meu intuito é melhorar um pouco aqui o aspecto desse cabeçote sem gastar muito dinheiro. Tem vários processos que a gente pode utilizar para limpar esse cabeçote. Olha só, ele está enferrujado, essa válvula está presa aqui. Se eu quiser pegar um martelo, por exemplo, e começar a querer bater aqui, eu vou estragar ainda mais o cabeçote. Então deixa ele, por enquanto, desse jeito. Mas olha que ele já está num aspecto bem mais legal, né? Vou colocar ele até um pouquinho mais perto a câmera aqui, para vocês verem. Ó, eu acho que já está bem mais legal. E um detalhe, água com ácido cítrico não custa nada. Se quiser, dá para utilizar. Esse aqui eu vou utilizar um outro processo, só para ver a diferença. Eu vou utilizar vinagre de 14 graus, vinagre de limpeza. É um pouquinho mais caro do que o vinagre comum, mas é um preço realmente, não tem um produto mais barato do que vinagre, e bicarbonato de sódio. E a gente vai ver como é que ele vai ficar. Mas já tá com uma cara bem mais legal, bem mais legal. Eu acho que essa parte é a parte mais danificada do cabeçote. Ele tem cara de... Mas esse aqui tava bem feio também. E já deu uma boa melhorada. Então, e me custou, para fazer esse tratamento aqui, me custou acho que 4 euros, tá? Então, não perdi grande coisa. Então, agora eu precisaria passar uma escova aqui, uma escova de aço em tudo, e já dá para melhorar bem. Isso é só para fazer. Só estou mostrando aqui para vocês que tem jeito de fazer alguma coisa relativamente correto, gastando pouco e sem gastar. Não esfreguei, não fez nada. Coloquei lá no banho, lá deixei 2 semanas e pronto. E depois lavei com água sob pressão. E aqui está o pistão, que eu tinha feito um videozinho mostrando para vocês. A coisa estava feia. O pistão e as bielas estavam feios. Isso aqui, água não, de novo, vinagre, 14 graus e bicarbonato de sódio. Já deu uma boa, já está outro conjunto. Está travado ainda, mas já dá para ver a rosca aqui, ó. Aqui até vira um pouco a porca, estava travado isso aqui, ó. Isso aqui está até legal aqui. Em compensação, não sei se vai dar para reutilizar essas bielas, porque eu vejo que elas sofreram muito
muito mesmo. Então deixa eu mostrar alguns detalhes que são importantes. Aqui assim, olha, tem bastante material aqui, ó. Tá vendo? Tem uma escada aqui, né? Então ela tem bastante material que foi embora, então tá mais fraco. E a parte que tá muito ruim é toda essa parte aqui. Essa parte é muito importante, porque é o que vai condicionar a folga lateral da biela, né? Então, se eu retificar isso aqui, para recuperar toda essa parte aqui, que está muito danificada, provavelmente eu acho que eu vou ficar com um jogo lateral excessivo. E isso não é muito bom. O pistão até que, pelo tudo que ele passou, tá com uma carinha. Daria para até remontar, talvez. Talvez. Agora eu vou tentar ainda melhorar. Tentar limpar melhor e ver o que eu vou fazer. E se eu não montar esse motor, pelo menos eu vou... Se ele não funcionar, pelo menos eu vou dar uma limpada em tudo, tentar desengripar e pouco a pouco remontar ele. Eu vou colocar ele na entrada da minha casa, lá, no corredor de entrada lá. Vai servir de decoração. Pelo menos ele tem um fim de vida melhor do que ficar abandonado aí em caixa, tudo enferrujado, né? Mas então era isso aí, era para mostrar para vocês que com vinagre dá para fazer grandes limpezas sem gastar absolutamente nada, muito pouco mesmo, né? Aí vamos falar mais um pouquinho de cabeçote. Vamos pegar isso aqui, vai. Já que a gente limpou, né? Digamos que dê para recuperar esses dois cabeçotes. Qual que é o critério que a gente vai utilizar? Bom, por enquanto, eu não quero gastar muito dinheiro. Então, eu dei uma pré-limpeza. Bom, eu já poderia fazer um teste com ele. Acho que um dos primeiros testes que eu poderia fazer é dar ainda mais uma limpeza, uma escovada nele. Aí teria que montar o selo. Monta aqui o selo aqui. Faz uma placa e parafusa aqui. Aí a gente tampa esses furos aqui não esse aqui, mas esse aqui, esse da passagem de água. E coloca água quente aí sob pressão, né? E vê se tem uma trinca. Essa é algo que a gente poderia fazer. É o primeiro teste que tem que fazer, ver se tem trinca. Porque se tiver trinca, aí não vale a pena querer fazer esse motor. Se a gente quer fazer um motor muito potente, o ideal para esse tipo de motor seria partir de um jogo de cabeçote de alumínio, né? Porque o ferro fundido tem a particularidade, ele vai esquentar devagar, né? Então o calor se propaga de uma maneira lenta, mas para resfriar vai ser lento também. E isso vai ser complicado quando a gente vai ter uma mistura muito forte, quando a gente fizer um motor muito preparado, um motor aí já com 400 cavalos já começa a ficar complicado. Aqui a câmara de combustão, a parede vai começar a ficar muito, muito quente. E o risco de ter uma combustão não controlada é muito grande. Ou seja, uma combustão que não está no tempo certo, seja ela qual for o tipo. Olha só, esse cabeçote provavelmente é original, nunca foi retificado. Olha a escada que tem aqui, tá? Isso aqui é muito ruim. Isso aqui é muito, muito ruim. Esse é um problema de cabeçote de ferro fundido, né? Quer dizer, a única usinagem que teve aqui na câmara de combustão é a rosca da vela e a sede de válvula.
Esse é um outro ponto muito, muito importante. A altura da sede de válvula. Mas o problema é, agora eu pergunto para vocês, qual que é o critério que eu vou utilizar para encontrar a altura da sede ideal? Eu vou pegar como base o plano aqui, mas se eu já rebaixei esse cabeçote, se eu rebaixei esse cabeçote, como que eu vou comparar a altura desse cabeçote com esse cabeçote aqui? Qual que é o meu ponto zero? Tá? Então isso são considerações que devem ser tomadas, que não são fáceis de serem resolvidas. Tá? Ah, mas eu levo na retífica e o pessoal lá se encarrega. Não, se você é a pessoa que trabalha com o motor, é você que é o responsável desse motor aqui. Então tem que achar uma solução. E tem que achar a melhor solução. Outro ponto muito importante é isso aqui, né? Nesse motor aqui do Dodge, né? Aqui é a base do eixo que vai manter os balancins. Só que se o balancim estiver mais para cima ou mais para baixo, vai ter uma influência enorme na distribuição. Então isso também eu preciso tomar em conta. Aí de novo, a mesma coisa. Onde que eu vou pegar o meu ponto de referência? Então quando a gente quer fazer um trabalho muito, muito bem feito, não é tão fácil assim. E isso que eu estou falando, pessoal, isso faz uma grande diferença no rendimento final do motor, sabe? Então, às vezes a gente tem um motor que funciona muito bem, tá com cara que funciona muito bem, mas se eu comparar ele com um outro motor, eu vou ver que talvez ele não tem o torque que deveria ter em determinadas rotações, não tem a potência que ele tem. Às vezes ele consome até mais combustível do que deveria consumir. E quando a gente desmonta, não encontrei nada. A gente encontra o que a gente procura, mas tem que saber aonde procurar, entendeu? Então, de novo, é o critério que a gente vai utilizar. Aqui é a sede da minha vela de ignição. Será que estão todos na mesma altura? E como que eu vou medir isso? Então isso é muito complicado. Se você trabalha só com instrumentos tradicionais de medição, não é fácil, tá? Tem como fazer, mas na verdade você vai ter que fazer um desenho muito completo, muito preciso, de todas as dimensões importantes desse cabeçote para ver se tudo está certo. Tá? A altura de base aqui da minha mola de válvula é algo também extremamente importante. Isso vai ter uma influência no funcionamento do meu motor. Então, tudo é muito, muito importante, muito. Uma pequena particularidade do motor Dodge Big Block. Em algumas fundições, a rosca onde vem o parafuso de fixação da tampa de válvula, muitas vezes essa rosca está em contato direto com a galeria de água. Então, às vezes, numa simples desmontagem da tampa de válvula, se não tiver prisioneiro, quando você solta, começa a sair água. Então é uma situação desagradável para uma operação tão simples. Então, se um dia você for trabalhar com esse motor aqui, esvazie um pouco a água do radiador, só para descer um pouco aqui, suficiente para não ter o risco de sair água por aqui. Senão é muito chato. Um pequeno detalhe, mas não é todas as fundições. Essa aqui não tem contato.
Ah, essa aqui tem. Essa não tem, essa daqui tem. Bom, se eu tivesse no meu trabalho, como é que eu ia iniciar meu trabalho aqui? Como é aqui na minha casa, e é um motor que eu não tenho nenhum onde um carro para colocar, não estou afim de gastar muita grana. Então é por isso que eu fiz o método com água e ácido cítrico, e esse aqui eu vou colocar vinagre e bicarbonato de sódio. Tudo bem. Se fosse no meu trabalho, eu ia usar um sistema que se chama Water Blaster. Water Blaster é um sistema que é usado muito, muito na aviação. E com a grande particularidade que é um processo de limpeza drástico. A peça sai como tivesse saído da fábrica. Só que com a particularidade muito, muito importante que não altera as dimensões da peça. Então isso é super importante. Se eu jateasse essa peça de areia, não só não é bom, porque peça de motor jatear com areia não é muito bom, porque o risco de ficar areia escondida em algum lugar é muito grande, e com o funcionamento do motor essa areia vai se desprender e vai estragar teu motor. Então não é recomendado. Mas a areia é muito, muito abrasiva, ela vai alterar as dimensões da peça. Mesmo que seja pouco ou muito, mas vai alterar. E isso eu não quero. O Water Blaster vai projetar água quente, não a temperatura extremamente alta, mas 60, 70 graus. Essa água ela é tratada com um anticorrosivo, hoje em dia aqui na Europa de origem vegetal, para entrar nas normas de poluição. A pressão não é muito grande, mas tem a particularidade de uma velocidade muito grande. E junto com a água vai ser projetado cubos de borracha. E é um cubo de borracha mesmo. E a ponta as arestas do cubo de borracha, aí tem várias densidades, vai bater e vai tirar toda a sujeira, tira a ferrugem. É uma maneira muito delicada de limpar a peça, mas realmente limpa muito, muito. Por que eu não faço aqui agora? Porque custa muito caro, tá? Custa realmente bastante caro. Mas esse é o sistema, na minha opinião, é o melhor sistema que tem. Fica novo. Tá? Então esse é um detalhe. Aí eu faria isso. Segunda etapa que eu faria, eu iria ver se tem trinca. Então, submeter o cabeçote sob pressão é uma boa técnica. Dá para colocar uma pressão aí, 7, 8 bar de pressão, água quente. Dá para ver com uma margem de segurança muito grande de encontrar trinca. Se tiver trinca, cabeçote de ferro fundido, dá para soldar? Soldar não é o ideal. Dá para fazer um processo que eu infelizmente não sei como é que se chama em português, que é point de chenille. Point de chenille é um sistema que foi inventado na Inglaterra e nos Estados Unidos quase ao mesmo tempo, na época de ouro do trem a vapor. É um processo mecânico, é uma costura, se você quiser. Na verdade, por exemplo, se tiver uma trinca aqui assim, se faz um furo, se faz uma rosca e vem como um parafuso e parafuso. Depois faz um segundo furo, pegando a metade desse primeiro parafuso. Faz uma rosca e parafuso. E vai fazendo isso. E depois vem com um martelo pneumático e vai batendo e tudo. É um processo mecânico. E é como se estivesse costurando. E fica muito, muito bom. Qual que é a vantagem disso? Que você não solda, não esquenta e não coloca a peça sob tensão. Soldar ferro fundido é muito complicado. A gente vê muito vídeo, pessoal soldando, mas tem que esquentar tudo e é realmente muito complicado. Não é muito
aconselhável, porque uma vez que o motor estiver funcionando, é imprevisível o efeito que vai ter a solda. Então, num caso de um motor desse, que é um motor que foi feito em grande escala, apesar que ele foi produzido somente durante 11 anos, é uma peça que dá para encontrar ainda, né? Se alguém quisesse ainda uma peça de ferro fundido. Aí, só para terminar, hoje em dia, o que eu faço? Eu faria água sob pressão, dá para passar também uma corrente elétrica e ver se tem trinca. Isso é um processo também. E dá para usar um líquido penetrante também, que funciona realmente muito bem. Então daria até para usar até as 3 técnicas no mesmo cabeçote para ter certeza absoluta. Eu faria isso. E aí, a última etapa, antes de começar o trabalho, e esse é o método que eu utilizo hoje em dia, não consigo trabalhar sem fazer esse método, é fazer uma medição. No caso aqui desse cabeçote, eu faria uma medição em 3D. Não é um scanner, tá? Eu vou colocar numa máquina e aí eu vou tirar as cotas, né? Eu vou medir tudo que me interessa. E o resultado técnico dessas medições é um protocolo onde vai ter o que a gente chama de uma nuvem de pontos de referência. Então vou tentar dar um exemplo, pessoal. O que me interessa? Por exemplo, eu pego e vou medir essa superfície aqui. Então como é que eu vou medir? Eu vou vir aqui assim, com a minha máquina, e vou medir tudo isso aqui assim, pontos aqui assim. Tá? E depois esses pontos vão se unir. E aí eu sei se essa superfície está torta ou não, entendeu? Está empenada, está como ela está. Então eu posso já ter uma visão muito clara dessa superfície aqui. Então essa aqui pode ser até uma referência minha, mas não é a única referência. Então eu tenho essa superfície aqui. O que me interessa, por exemplo? Me interessa os guias de válvula. Então eu vou medir um por um. E o resultado muito interessante é que eu vou saber depois, com uma precisão muito grande, se meu guia de válvula está assim, olha, está assim, está assim, está assim e está assim. Para todos eles. Entendeu? Depois eu vou medir isso aqui. Aí eu vou medir a altura disso aqui. Ah, mas eu vou medir em relação ao quê? Aí que vai começar a ficar interessante, que eu posso escolher vários pontos. Eu posso escolher a altura em relação a isso aqui, a essa primeira superfície aqui. Mas depois eu vou medir todas as minhas sedes de válvula. Por exemplo, a altura da sede. Ah, mas está muito estragado. Não tem problema. Nessa nuvem de referências, eu posso escolher quantos pontos de medida eu quero. Se eu fizer 10 pontos de medida aqui em cada sede, vai me dar uma precisão que não tem nenhum instrumento individual clássico que vai me dar essa referência. Por exemplo, eu posso vir aqui e medir o diâmetro e o alinhamento de cada passagem aqui onde a gente parafusa o cabeçote. E aí, de novo, eu vou saber se está assim, assim, tá vendo? Tá para lá e para cá, de cada um. E aí eu tenho esse conjunto todo. Aí quando a gente vê isso aí, quando a gente não tem prática, é meio difícil assim. Mas é, na minha opinião, o sistema melhor que tem, tá? É o sistema que é usado hoje para todas as pessoas que querem fazer um trabalho mais do que perfeito. Esse é o top do top do top. Eu posso fazer essa superfície aqui e tudo. Por que eu, então, alguém vai falar assim, por que eu não faço um scanner? Porque o scanner, pessoal, não é como a gente vê nos filmes, tá? Não é assim que eu faço
passo o scanner e aí eu tenho todas as dimensões. Não. Quando você tem o scanner, você também vai ter um ponto, um conjunto de nuvem, né, de pontos, mas que depois você vai ter que ligar um a um. E você vai ter que usar uma medida, você vai ter que vir aqui na peça e conferir ainda. Então, assim, não é como a gente vê em filme, que assim, sabe, que o cara passa o scanner e alguns minutos depois ele tem a peça e está perfeitamente já com a ideia de como ela é tridimensional. Tá? Então é um trabalho bastante complexo, mas é, na minha opinião, o ideal. Por quê? Porque se eu fizer do sistema convencional, o que a gente vai fazer aqui? Vai colocar num banho químico, eu vou limpar, vou colocar sob pressão, tudo bem, não tem trinca, tá limpinho, tudo bem. O que o pessoal vai fazer na retífica? Que não tá errado, tá? Mas não é o máximo da qualidade. Hoje dá para fazer coisa melhor. O que o cara vai fazer? Ele vai aplanar isso aqui. E disso aqui ele vai pegar o ponto de base. Então talvez a partir dessa superfície ele vai pegar o ponto e vai fazer a sede de válvula. Mas aí o grande problema nas retíficas tradicionais é qual que é a diferença de altura entre uma sede e outra, tá? Hoje em dia eu exijo uma diferença de altura igual ou inferior a 2 centésimos. Isso é impossível de conseguir fazer num cabeçote desse tradicional, tá? Não dá para fazer. Não dá para fazer. Porque você pode pegar uma serde nova. Você pode até usar, não pode até assim, nem usar ferramenta, mas usar retífica. A gente pode retificar realmente com pedra isso aqui, tá? Motor de Fórmula 1, por exemplo, a gente retifica retifica mesmo com pedra, né? Detalhe, né? A série de válvula, a série de válvula, admissão e escape num cabeçote de Fórmula 1 é soldado, tá? Uma técnica bem legal. Bom, isso é um outro assunto. Mas não dá para ter uma grande precisão. Então, assim, tem que ver como é que a gente vai conseguir, qual que é o critério que a gente vai utilizar. Então, isso que é super importante. E outro detalhe super importante, só para terminar aqui, para fazer uma coisinha rápida, não pegue o costume de levar teu cabeçote para um especialista, o cara faz, monta tudo e você pega o cabeçote e monta no motor. Se você fizer isso, você vai ter extrema dificuldade para desenvolver o teu conhecimento em motores e saber por que um motor funciona e o outro não funciona. Tá? Às vezes tem uns detalhes assim que essa distância é uma distância super importante, por exemplo, vai passar muito pouca mistura aqui em relação aqui assim, entendeu? Então isso é importante de saber, mas o que eu posso fazer para compensar isso aqui, entendeu? Como é que eu vou usinar a minha válvula, como é que vai ser o canto aqui? Às vezes arredondado é melhor, dependendo da câmara de combustão, às vezes é faqueado mesmo, assim, uma lâmina, que é uma ponta. E aí? E com a temperatura muito alta, não vai ter um problema? Se for bem feito e se o motor funcionar bem regulado, vai funcionar bem, não tem problema. Então tem muito detalhe. Como é que a gente vai trabalhar aqui assim, num carro de rua, tem interesse em trabalhar os dutos? Às vezes o pessoal trabalha muito e depois o rendimento do motor cai muito. Isso foi um erro que eu fiz muitas vezes quando eu era jovem, muitas vezes. Então tem muita coisa que a gente faz que acha que funciona, porque a gente acha que funciona. Eu acho que funciona desse jeito. Mas o importante é saber e ter certeza que isso funciona e isso não funciona. E por que das coisas? Mas isso precisa se dedicar. Tá bom? É isso aí. É um comecinho de vídeo dessa semana aí. Falou, moçadinha. Tudo de bom para vocês aí.